7h25, hora do gostoso café favorito. Olha, um levantamento feito pelo Centro de Inteligência em Saúde, CIS, da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, revela que o estado do Rio de Janeiro registrou mais de 41 mil casos prováveis de dengue e 4 óbitos confirmados. O número já se aproxima do total de casos registrados em todo o ano passado. No ano passado foram registrados 51.526 casos de dengue no estado do Rio de Janeiro, nos 12 meses do ano passado. Só este ano, até agora, foram registrados quase esse total. Neste ano de 2024, o número já está chegando a quase isso. Segundo o Centro de Inteligência em Saúde, Volta Redonda registrou 1.403 casos. A taxa está em 536 por 100 mil habitantes. Os casos permanecem aumentando. E além do impacto na rede pública, também tem, é claro, repercussão nas unidades particulares de saúde, não é verdade? E para falar sobre dengue aqui no nosso programa, quando o paciente deve procurar atendimento médico, etc., nós vamos conversar com a doutora Keila Barros. Doutora Keila Barros é infectologista do Hospital da Unimed Volta Redonda. Bom dia, doutora. Bom dia, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui para a gente falar de uma doença que está tão em voga no momento, né? Ocasionando um excesso de atendimentos em todas as unidades de saúde. Então, para a gente orientar um pouco a população e seguir o melhor o fluxo para garantir a segurança para todo mundo. Bom, para esclarecer ao ouvinte do programa Dário de Paula, inicialmente a gente pede à doutora Keila Barros, infectologista do Hospital da Unimed Volta Redonda, que, por favor, esclareça quais são os sintomas da dengue. Com relação aos sintomas da dengue, a dengue é uma doença febril aguda, então logo a febre é um critério diagnóstico principal dessa doença. Essa febre ela vai durar entre 2 a 7 dias, normalmente é uma febre alta e ela pode vir associada a outros sintomas, como náuseas, vômitos, um exantema, que é aquele rash, né? A pele fica toda vermelhinha, dores no corpo, que a gente chama de mialgia, dor nas articulações ou artralgia, a dor de cabeça, que normalmente ela acontece e as pessoas queixam muito de uma dor atrás dos olhos, o retroorbital, podendo ainda me apresentar durante a evolução da doença com petequias, que são pequenos sangramentos que dão na pele, né, por extravasamento pelo vaso, e leucócitos baixos quando a gente faz o hemograma, tá? Também pode vir usualmente com uma queda de plaquetas, que pode ser leve a acentuada. Quando a gente fala em criança, normalmente a gente vai pensar em um quadro febril agudo, que também dura entre 2 e 7 dias e que a gente não tem um foco de infecção aparente. Bom, a grande verdade então é que em crianças também há um problema de estado febril agudo, coisa séria. Agora, a dengue pode apresentar algum sintoma respiratório, doutora? Ainda sobre a questão dos sintomas, com relação a ter sintomas respiratórios, normalmente a dengue não vem associada a sintomas respiratórios, tá? Então é um ponto de atenção, então é um diagnóstico diferencial que a gente tem que pensar em outras doenças virais, principalmente, né? E aí a gente tem o retorno da circulação do Covid, então tem um outro ponto a gente pensar se é um resfriado comum, se a gente tem sintomas que possam sugerir o risco e exposição para o Covid ou até pela própria influenza, que a gente vai descartar, tá? Bom, agora a gente tem que falar do agravamento desse problema. Dengue e dengue hemorrágica. Como é que a dengue hemorrágica evolui, doutora?
Primeira coisa importante nessa questão, né, que a gente tem que trabalhar é o fato de hoje em dia a gente falar em dengue grave e não em dengue hemorrágica, tá? Principalmente pelo conceito de que a dengue hemorrágica, ela deixava na cabeça das pessoas de que as pessoas com dengue elas só morreriam se elas tiverem com queda de plaqueta e estiverem sangrando. E muitas vezes isso não acontece. Às vezes a pessoa tem formas graves de dengue sem ter sangramentos, tá? Sem ter quedas de plaquetas importantes. O segundo ponto, para a gente poder entender como é que isso acontece, como é que a pessoa evolui, a gente pode dividir a dengue em 3 fases, né? Na fase febril, na fase crítica e a fase de convalescência. A fase febril é essa primeira fase, que normalmente dura os 3 primeiros dias de sintoma, onde o paciente apresenta uma febre alta, né? Com a dor de cabeça, dor retroorbitária, o enjoo, a náusea, a artralgia, né? Todos os sintomas que a gente mencionou anteriormente. E aí, nessa fase, a gente pode encontrar já sinais de que esse paciente está desidratado, se ele não está recebendo um volume adequado de líquidos, né? Principalmente porque ele perde com a febre, perde com a própria infecção. E aí a gente começa a ter alterações laboratoriais lá no final dessa fase, onde a gente começa a ter elevações do hematócrito, mostrando que esse paciente está desidratado, e quedas iniciais de plaqueta, né? Mostrando o consumo, a queda de leucócito também mostrando um consumo aí pela própria doença. Tá? E aí é onde a gente consegue ter a maior viremia, ou seja, a maior quantidade de vírus estão circulando na corrente sanguínea nessa fase inicial. Normalmente dura 3 dias, podendo estender até 5 dias, né? Por isso que a gente consegue detectar às vezes PCR mais para frente, mas o antígeno a gente normalmente detecta, o NS1, que é o teste rápido, a gente normalmente detecta nos primeiros 3 dias de doença. Tá? Após essa fase, o paciente ele pode apresentar uma aparente melhora, redução da febre, redução dos sintomas clínicos, mas ele entra na fase mais crítica que é onde podem ocorrer as manifestações e complicações da dengue grave. Nesse período, o paciente que não está adequadamente hidratado, ele pode evoluir com uma piora clínica importante, pode evoluir com choque e aí pode evoluir também com hemorragias, não necessariamente as duas coisas obrigatoriamente, ou seja, uma hemorragia tem que acontecer, tá? Normalmente nessa fase começa a ter acometimentos de outros órgãos, a gente pode ter miocardite, a gente pode ter hepatite, a gente pode ter encefalites, né, e outras doenças, complicações, né, relacionadas a invasão viral e resposta do nosso organismo à presença desse vírus. Neste momento, o hematócrito do paciente que está evoluindo de forma grave, ele vai estar muito elevado e as plaquetas vão estar tendendo a cair mais, tá? Nesse período, quando a gente vai pensar em fazer diagnóstico, a gente já vai pensar em fazer sorologias a partir do 5º, 6º dia de doença, né? Onde a gente já não faz tanta detecção viral, mas a gente já começa a ter detecção de anticorpos para a gente poder fazer o diagnóstico. Essa fase dura em torno de 3 dias, então normalmente vai do 3º ao 6º dia, sendo que a fase de risco, a fase de maior gravidade, normalmente dura 24 horas, tá? Normalmente o paciente ele tem essa queda e depois ele começa a ter em torno do 5º dia, 6º dia, ele já começa a subir a plaqueta e ela vai em ascensão, tá? E após esse período de 6, 7 dias, o paciente entra na fase de convalescência, onde ele vai ter a recuperação do contagem de plaquetas, a queda, né, e normalização do seu hematócrito. Nesse período, a gente já consegue identificar os anticorpos para a doença. Então, a fase crítica ou a fase da dengue grave, ela acontece secundariamente, principalmente naqueles pacientes que de alguma forma já tiveram exposição antiga ao vírus de alguma forma ou quando o seu organismo também responde de uma forma mais grave. O que acontece neste momento, na verdade? O paciente ele começa a ter um aumento, né, da permeabilidade capilar que a dengue, o vírus provoca, ele aumenta o vaso, ele fica mais permeável, o que está dentro dele sai para algum espaço, seja para o abdômen, causando dor abdominal e ascite, que é líquido dentro do abdômen, que pode provocar vômitos, seja para dentro entre o pulmão e o tecido que reveste o pulmão, provocando um derrame pleural, seja com esse extravasamento, o paciente ele tende a ter uma pressão que a gente chama de convergente, a pressão sistólica e a diastólica, elas são muito próximas, ou o paciente
começa a fazer hipotensão porque está perdendo esse líquido para outros espaços. Neste momento, ele pode ter um choque hipovolêmico, tá? E a gente identifica essa perda plasmática através do aumento do hematócrito. E quando a gente tem o choque hipovolêmico, que é quando extravasa muito líquido, né, do vaso para dentro desses outros espaços, o paciente ele começa a desenvolver todas as complicações relacionadas à dengue grave, que é a insuficiência de órgãos, né? A gente, igual eu falei, cardíaca, a gente pode ter insuficiência renal, a gente pode ter quadros neurológicos, choques pulmonares, pode evoluir também com hemorragias graves, porque da mesma forma que ele tem essa perda de espaço, se ele tem uma queda de plaqueta importante, ele vai fazer transbordamento também e vai ter essas hemorragias, ou ainda pode ter coagulação intravascular disseminada, todos ocasionados pelo vírus, tá bom? É terrível. A coisa é muito preocupante, doutora, muito preocupante. E a gente fica imaginando como é que o paciente ou a família conseguem perceber sinais de que a doença está evoluindo para ter maior gravidade, doutora? Primeiro, a gente precisa entender que a gente tem a dengue sem sinais de alarme, né? Nesse caso, a gente pode ter a dengue naquelas pessoas que não têm nenhum tipo de comorbidade ou risco social ou que tenham nenhuma condição clínica especial, diga-se condição clínica especial, gestantes, idosos maiores de 65 anos e crianças menores de 2 anos de idade que não tenham nenhum tipo de sangramento evidente, tá? E que, como eu disse, não tenham nenhum tipo de comorbidade, hipertensão, diabetes, doenças autoimunes, todas que podem, às vezes, descompensar. Porque, neste caso, se a pessoa não tem nenhuma dessas condições, ele vai poder ser monitorado ambulatorialmente, inicialmente, sem necessidade de monitoramentos laboratoriais tão constantes, sem revisitas ou consultas ou interconsultas presenciais ou pela telemedicina com tanta precocidade. Já os pacientes que tenham alguma condição clínica especial, tenham algum risco social ou tenham comorbidades ou que apresentem sangramentos espontâneos, como as petequias, por exemplo, ele já vai precisar de um monitoramento mais de perto, principalmente nesse período de fase crítica, entre o 3º e o 6º dia de doença, tá? E havendo complicação ou evolução para a presença de algum sinal de alarme, de uma dengue com sinal de alarme, esse paciente vai precisar ser monitorado em ambiente hospitalar para que seja possível garantir a oferta adequada de líquidos, o suporte clínico que esse paciente precisar para ele não evoluir com choque, tá? Então, quais são os sinais de alarme ou de alerta, né, que a gente tem que prestar atenção quando a gente está com dengue? Ele acontece a partir do 3º dia ali, se iniciou, principalmente. O paciente começou com uma dor abdominal intensa, está doendo muito, seja só referindo, ou seja na hora que a gente aperta a barriga, e contínua, seja a presença de vômitos persistentes. Esse paciente ele não vai conseguir fazer uma hidratação adequada com vômitos contínuos e persistentes e vai intensificar e vai piorar esse hematócrito, vai aumentar a chance deles ter extravasamento nessa fase crítica e entrar em choque. A presença de acúmulo de líquidos em outros espaços, como a gente falou lá, a presença de líquido dentro do abdômen, que é a ascite, no tórax, que é o derrame pleural, ou próximo ao coração, que é o derrame pericárdico. A presença de hipotensão postural, ou seja, o paciente está deitado, quando ele levanta, ele sempre tem uma queda de pressão, sente um mal-estar, ou mesmo, às vezes, uma lipotímia, que é quando ele cai, né, ou percebe, escurece a visão ali. A presença de fígado palpável, né, ali no abdômen, maior que 2 centímetros, debaixo da rebordo da costela ali, que a gente palpa. Presença de sangramento de mucosa, então ele está escovando o dente, está sangrando, está tendo esse sangramento. Presença do paciente está meio letárgico, ou irritabilidade, está mais prostrado, só dormindo, meio confuso, então é importante a gente ficar atento. E o paciente que tem um aumento progressivo do hematócrito, tá? Neste caso,
a gente tem que ficar atento, porque esses sinais de alarme ou de alerta, eles nos indicam que a perda plasmática, que existe uma perda plasmática, ou seja, do plasma do sangue ele para um terceiro espaço, e esse paciente pode estar em iminência de choque se a gente não fizer o reconhecimento precoce desses sintomas e a hidratação adequada o mais rápido possível para esses pacientes. Quando o paciente ele chega para a gente com sinais de choque, né? Ou seja, o paciente tem uma disfunção grave de órgão ou ele está chocado, ele chega para mim taquicárdico, com as extremidades distais, pernas e mãos frias, o pulso está fraquinho, fininho, o enchimento capilar que a gente avalia está muito lento, o paciente demora para encher a pontinha do dedo mais de 2 segundos. A pressão arterial dele está convergente, ou seja, ele está juntando a sistólica com a diastólica. O paciente está com taquipneia, está respirando muito rápido, não está urinando adequadamente, ou seja, ele tem um volume urinário muito baixinho, está com a pressão arterial baixa, né? Isso já bem tardio no choque. O paciente está com a fase, né? Com as extremidades cianóticas ou roxas, também na fase final, o paciente já em fase avançada de choque, e pode ter manifestações hemorrágicas presentes ou ausentes, além da presença de comprometimento grave de outros órgãos, seja do fígado, do coração, dos rins, entre outros. Situação dramática. Olha, a explicação da doutora Keila Barros, infectologista do Hospital Unimed em Volta Redonda, deixa bem esclarecido para você que está com sintomas de dengue em casa, a coisa está se agravando, muita dor na barriga, dor no corpo, corpo mole, tonteira, é um negócio que as pessoas precisam prestar atenção, não é verdade? Extremidade gelada, né? Perna, pé, mão, dedos e tal. Se aperta o dedo, demora muito a aparecer o vermelho do sangue. Isso aí a doutora está esclarecendo bem. Agora, as pessoas que estão cuidando de quem está em casa com esses sintomas de dengue e tal, resolvem, de repente, administrar algum medicamento, né? Tá com dor, etc., para tirar a dor, para diminuir a febre e tal. Doutora, tem remédio que não pode ser dado ao paciente com sintoma de dengue, não é verdade? Com relação aos medicamentos contraindicados durante o período de dengue, o que a gente tem é que a gente não deve, de forma alguma, utilizar AS, que é o ácido acetil salicílico, e qualquer outro tipo de anti-inflamatório não esteroidal ou hormonal que a gente fala. Aí você tem ibuprofenos, naproxenos, cetoprofenos, nimesolidas, entre outros, e os corticoides também. Tá? Deve ser contraindicado, a não ser aquele paciente que já faz o uso crônico da medicação ou que tenha necessidade da medicação por outros fatores associados, tá? Mas, de uma forma geral, são medicamentos que não devem ser utilizados. E com relação à automedicação, tá? É importante a consulta e a avaliação para que seja feita a orientação, o suporte adequado, a necessidade de hidratação para cada tipo de paciente, de acordo, né, nas crianças, de acordo com o peso delas, né, e o adulto, né, de acordo com a sua classificação em grupo A, B, C ou D, né, se tem necessidade de ficar hospitalizado ou não, se vai ter monitoramento mais constante, né, ou mais espaçado de acordo com o grupo, né, no grupo A um pouquinho mais espaçado, B um pouquinho mais de perto, C hospitalizado em unidade de enfermaria, né, internação, D já em pacientes em unidades de setores críticos, em CTIs, UTIs, de uma forma geral. Tá? A automedicação ela pode levar a algumas reações e complicações que podem agravar, né, a condição da doença. Então é importante
evitar. De uma forma geral, os antitérmicos e analgésicos, aí, preferencialmente dipirona, o paracetamol, atenção com a dose, porque ele tem um efeito antitérmico mais leve, então às vezes usa-se doses muito altas para conseguir baixar a febre que sendo mais alta ou para provocar analgesia, então atenção, a dose diária menor do que 4 gramas, idealmente 3 gramas dia de paracetamol, não passar disso. Tá? Antieméticos, que são os remédios para vômito, para náusea, eles poderão ser usados de acordo com a presença de sintomas, né? Para até favorecer com que o paciente consiga fazer a hidratação adequada e consiga se manter bem, né? Durante o período. E antihistamínicos, que são os para alergias, né? Os antialérgicos, que o paciente pode usar, principalmente se ele tiver com o corpo coçando. Tá? Todos eles podem ser utilizados, são medicamentos sintomáticos que podem ser utilizados, mas reforçando aqui, acetilsalicílico e os outros anti-inflamatórios estão contraindicados durante o período de dengue aguda, tá? Estão também contraindicados por causa de chikungunya e para zika pela possibilidade de associação dessas doenças e para não ter complicações relacionadas ao uso deles, tá? Tipo, principalmente sangramentos, que os pacientes podem ter queda de plaqueta e aí evoluir com sangramentos relacionados ao uso dessas medicações. Olha, gente, são 7h45, hora do gostoso café favorito na manhã da quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. Nós estamos ouvindo a orientação da doutora Keila Barros, infectologista do Hospital Unimed Volta Redonda, e na sequência, para a gente concluir essa conversa com a doutora Keila, pergunta que não quer calar: como é feito o tratamento da dengue, doutora? O tratamento de dengue, ele é basicamente feito através da hidratação. Essa hidratação, ela vai ser realizada de acordo com a classificação desse paciente, de risco desse paciente, em grupo A, B, C ou D. E aí, a partir dessa classificação, ele vai ter o seu suporte de hidratação oral no grupo A e no B, né? E o suporte venoso nos grupos C e D. A frequência, o volume ao ser ofertado para esse paciente em cada um desses grupos vai variar, tá? No grupo A e no grupo B, na fase oral, fase inicial, então para todos os pacientes que já estão com suspeita de dengue, iniciar uma hidratação, pacientes adultos, tá? 60 ml por quilo por dia. Então ele multiplica isso, 60 ml pelo peso deles, por exemplo, vão ter 50 quilos, ele vai ter que tomar 3 litros de líquidos por dia. Quando a gente pega isso, 1 litro desse volume tem que ser em soro de reidratação oral. E os outros 2 litros, ele pode ser na forma de outros líquidos, soro, água de coco, água, chás, sucos de uma forma geral, tá? Ele pode fazer esse volume de reposição e aí vai monitorando a presença ou não de sinais de alarme e alerta, né? E evolução dos quadros, tá? Sendo que, idealmente, esse paciente deve passar pela coleta de um exame de um hemograma entre o 3º e o 5º dia, né? E se precisar, monitorar mais de perto de acordo com a evolução desse paciente ou, às vezes, internado mesmo. O tratamento, então, ele é basicamente a hidratação e o uso de sintomáticos. Nos casos mais graves, o paciente pode precisar de um suporte hemodinâmico, de usar drogas vasoativas que a gente fala, né, de estar na UTI e, às vezes, até de transfusões em casos de hemorragia. No HU, como é que a gente vem orientando os pacientes? O pronto atendimento da unidade do Belvedere está sobrecarregado. O volume de casos de dengue aumentou muito no município e a gente tem percebido isso pelo volume de atendimento e o tempo de espera para ser atendido no hospital. Então, com isso, a gente tem recomendado que os pacientes, pela fase inicial da doença que a gente colocou, né, naquele período febril, entre 1 e 3 dias, principalmente
nos primeiros 2 dias ali de doença, que ele possa fazer o atendimento ou nas unidades de baixo risco, uma unidade de baixo risco que é o pronto-socorro da unidade do Retiro, ou pela própria telemedicina, né? Através da tele vai ser feita a classificação, vai ser feita a solicitação dos exames diagnósticos, né, necessários, e o retorno, a orientação de retorno para avaliação, sendo que aqueles pacientes que já estão apresentando sinais de alarme ou sintomas de alarme ou de choque que a gente colocou, o paciente já em fases mais ali depois do 3º até o 5º dia, 6º dia de doença, é recomendado que ele procure o pronto atendimento da unidade do Belvedere mesmo, tá? A consulta online, ela é realizada através do WhatsApp 2499-255-7576, ó. 2499-255-7556, tá? Então, a partir nesse número, ele entra, faz o cadastro e vai ser atendido, e aí recebe todas as orientações, o atestado, receita, todo o que é necessário que esse paciente tenha para fazer todo o monitoramento adequado dele. E em caso de entrar e observar que tem algum critério ou necessidade de uma avaliação presencial, ele vai ser encaminhado para essa avaliação presencial. Olha, gente, são 7h50, hora do café favorito. Nós agradecemos a orientação divulgada pela doutora Keila Barros, infectologista do Hospital Unimed de Volta Redonda, porque essa ocorrência de dengue no estado do Rio de Janeiro é, sem dúvida alguma, preocupante. O número já se aproxima do total de casos registrados em todo o ano de 2023. No ano passado, foram 51.526 casos prováveis de dengue e 32 óbitos. E o estado do Rio de Janeiro já registrou só nos 2 primeiros meses do ano, nós estamos ainda no dia 21 de fevereiro, só nesse período, até 21 de fevereiro, 41 mil casos prováveis de dengue e 4 óbitos confirmados. Dengue mata. Esteja preparado para combater o mosquito transmissor da dengue. Todo cuidado é pouco. Em época de muita chuva, é necessário ficar atento aos possíveis focos do mosquito. Remova de seu quintal todo tipo de objeto que possa acumular água. Tampe as caixas d'água e limpe os recipientes diariamente. Mantendo a limpeza em dia, todos saem ganhando. Combater a dengue é um compromisso de todos. Uma campanha da...